Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Urubuzou TV, sempre deixando vocês informados sobre tudo que acontece no Mengão. Nação, vamos dar uma olhada aqui no que a imprensa esportiva está falando aí após a vitória do Mengão por 2-0 em cima do Fortaleza aí. Eles já estão comentando até a impossibilidade de título. É só o Flamengo ganhar, né, que eles já começam a levantar essa possibilidade de título aí. Mas eu já não tô mais acreditando muito em título não. Nosso foco agora é se classificar para Libertadores, né? Se manter no G4 ali e se classificar aí pro próximo ano. Mas sem mais enrolações, antes de a gente ir pro vídeo, já se inscreve no canal aí se você não é inscrito. Deixa o seu like aí pro YouTube entender que você tá gostando do nosso conteúdo e entregar para mais pessoas. E é isso, bora pro vídeo. Fortaleza chegou para a partida com 3 derrotas seguidas, na competição. O jogo desse domingo marcou o reencontro do time com a própria torcida após a final da Sul-Americana. Calendário do Flamengo, como o Vamp queria que eu falasse, eu cravei 3 e acertaria mais um que eu sabia que tinha o Cuiabá. Então vamos lá. Palmeiras em casa. Fluminense em casa. Aí a gente tem que chamar atenção. A data FIFA. O Flamengo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos em casa, porque tem o Red Bull Bragantino, dos 8 que faltam pro Flamengo. O Flamengo tem 6 jogos, você tá na imagem, tá? Só pra te avisar ali, ó. Olha que beleza. A culpa foi aqui. O Flamengo... Vitória tá perdendo. Vitória precisa empatar pra subir, tá perdendo em casa. O Flamengo tem Não, já subiu. 6 jogos em casa. Não, sempre campeão. De 8. Isso conta. Também conta se o time tiver vergonha na cara, que já empatou em casa com o América Mineiro, já tiveram vários papelões em casa aí também desse Flamengo. Agora ele tem Palmeiras em casa, Fluminense em casa, Bragantino em casa, ou seja, 3 jogos em casa. 3. Ou seja, ele vai poder descansar. Vai ficar no Rio de Janeiro. América Mineiro fora, que aí o Flamengo é favorito, seja dentro ou fora de casa. Sem Uberlândia, né? Em Belo Horizonte vai ser. É porque vendeu o mando de campo. Atlético Mineiro em casa, esse vai ser um jogão. Cuiabá em casa e o São Paulo fora. A tabela do Flamengo é boa, hein? Sim, é boa. Pena que esse time não tem vergonha na cara muitas vezes. Porque a tabela é boa, né, Bruno? Sim, na verdade são 5 de 7, né? Faltam 7, 5 em casa, 2 fora. Um dos jogos fora é esse do América. É porque eu contei o Bragantino, mas aquele já tava. Eu achei que já era como jogo a menos. O América em Uberlândia e o último jogo, é o outro fora de casa, que é o São Paulo aqui no Morumbi, na última rodada. Então o Flamengo ele tem possibilidade de fazer no seu estádio, né, no Maracanã, onde ele joga, um bom número de pontos. O problema é a irregularidade do time, né? É isso. Olha os jogos ridículos que perdeu ponto. Santos era pra ganhar. O Santos em casa e o Grêmio com 3 gols de pelado. O Grêmio não era fácil. Mas foram 3 gols ridículos. E ainda assim, Grêmio e Porto Alegre, você ainda bota na conta, esse jogo é duro, tudo bem. Grêmio e Porto Alegre, ok. Mas o Santos era um jogo pra ganhar, né? E ao longo do campeonato, se a gente pegar, o Flamengo já tropeçou muito. Que o Flamengo, ele teve esse ano ruim, mas parece que ele jogou mal todos os jogos. E teve jogos bons que você pensou, não, acho que agora vai dar uma engrenada. O jogo mesmo que depois deu a confusão do Pedro com o preparador físico do São Paulo, foi uma virada em cima do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Naquele dia eu até pensei, quem sabe agora o time vai. A vitória com o Grêmio lá em Porto Alegre na Copa do Brasil também foi uma excelente atuação. Então teve alguns jogos bons que você já pensou, não, agora quem sabe, agora chegou o Tite, ganhou 2. Novo técnico, vamos ver se nessa reta final. Ele já perdeu 2 e agora voltou a vencer. Esse é o problema do Flamengo. Falaram, só faltam 8 pro Flamengo? 7. Se ele fizer 6 vitórias, a gente aí, pelo que considerou, não é coisa do outro mundo, ele faz 18 pontos, ele tem 53, ele vai a 7-1. 7-1 dá pra você pensar. É claro que o Botafogo tem um jogo a menos do que o Flamengo e já tem 59. Só que o Botafogo também não é o que se possa chamar de regularidade. Se for pensar em disputa de título, ele tem ganhado do Palmeiras e do Bragantino, né? Esses aí são os... que são os confrontos diretos, né?
Se ele empata com o Palmeiras, já fica difícil o título, né? Acho que a primeira briga é Libertadores. É porque ele está muito longe do Palmeiras, né? Ele está 6 pontos do Palmeiras. Ele tem ganhado o Palmeiras. E do Bragantino também, ele está 6 pontos do Bragantino também. Se for pensar em título, ele tem que ganhar esses 2. E a 9 do Botafogo. Mas primeiro é Libertadores, que também não está garantido, né? 9 Não tá. 6, mas então todos vocês, eu não acho, porque já acreditei muito nesse Flamengo e é um time que, como diz o Mauro, ativa o modo banana. Então eu não sei se dá pra acreditar nesse Flamengo brigar por título depois de todos os micos que ele passa. Eu penso mais ou menos assim também. Na teoria, até é possível, mas na prática... O Palmeiras também estava irregular e de repente pegou uma sequência, né? Hein? O Palmeiras não estava irregular pra caramba? De repente, tem 2 times que a gente não pode menosprezar pelo que são. Que são os 2 mais importantes e mais fortes da América do Sul, no meu modo de entender. Palmeiras e Flamengo. Esses 2 times têm capacidade para poder, pelos elencos que tem, de reagir. Esses têm. Você diz assim, pô, você olha lá o Vasco, né? O Vasco é irregular, sobe 10, porque é mais difícil. Você olha o Bahia, é irregular. Agora, Palmeiras e Flamengo, pelos elencos que tem, eles podem sim dar arrancadas. Podem. Eles vão dar arrancada? Aí, mas que pode. O Palmeiras está fazendo isso. O Palmeiras, ele já deu arrancada. Ele já chegou no Botafogo. O Flamengo pode também, por que não? Acho que pode sim. O Flamengo pode, o Palmeiras já deu e agora é o confronto. É o confronto da quarta-feira. Vai ser um jogaço. Se o Flamengo não for no modo banana, e aí eu acredito que vai ser um jogão. Ele começa a arrancar. Você precisa de um resultado desse para você começar a sua arrancada. O jogo, embora o Palmeiras já estivesse vencendo antes, o jogo que dá a virada que ele fala, tô vivo, é a virada com o Botafogo. Ali ele marca o início. Bom, agora, cara, tô aqui, ó. Né? Ele já vinha ganhando, mas ali ele falou, opa, peraí, eu tô aqui. Então tem que ganhar, é o que você falou, tem que ganhar é o Palmeiras, né? Tem que ganhar do Palmeiras. Se ele ganhar do Palmeiras, você falou, opa, peraí, agora, né? Vamos começar a respeitar porque os caras estão aí. E não é legal ter o Flamengo nas costas. Como não deve estar sendo legal pro Botafogo ver o Palmeiras chegando desse jeito. É muito complicado, E uma coisa que é importante a gente perceber, eu tava olhando aqui a tabela, olha a situação do Botafogo para esse jogo de amanhã contra o Vasco. Se o Botafogo empatar ou perder pro Vasco amanhã, que é o que a gente fala, o Flávio Prado eu tenho que reconhecer, como fala besteira, mas dessa vez ele estava certo, né? Ele é o que mais vem confiando aí a carinha dele, no Red Bull Bragantino. Se o Botafogo empata ou perde pro Vasco, o Bragantino só depende dele para ser campeão. Quem pega o Botafogo em casa. Ele só depende dele pra ser campeão. Tem ganhado o Flamengo e tem ganhado o Botafogo em casa. Pra ser campeão, você tem que fazer umas coisas que você normalmente não faria. Então, se quiser ser campeão, vai ter ganhado o Botafogo e vai ter ganhado o Flamengo. Não, mas é isso que eu tô falando. Se o Botafogo ele não ganha amanhã, o Bragantino só depende dele. Isso. Ou seja, se o Bragantino, que é dificílimo, ganhar tudo, ele é campeão brasileiro. Aí você vai dizer, o único que só depende dele. Nem os demais atrás. Vai ganhar do Flamengo? Pô, vai ganhar. Ué, tá ganhando o Flamengo no Rio. Você vê como não é fácil. Tonto, mas como eu às vezes tenho umas sacadas matemáticas. Você viu? Parece que foi soprado aí, mas tudo bem. Você viu essa? Nem a prova tá cancelada. Pode me chamar de Einstein. Asno. Mas, é uma coisa pra se chamar atenção. Vai enfrentar em casa. O primeiro tempo do Flamengo hoje, ele tem uma formação, inclusive em termos de estrutura, um pouco diferente do que o Flamengo vinha tendo. Ele tinha jogadores como Pulgar e Thiago Maia à frente da zaga. Aliás, o posicionamento do Pulgar no jogo é interessante discutir um pouco mais adiante. Mas, enfim, tinha Pulgar, tinha Thiago Maia, tinha 2 pontas pelo lado, né? Luiz Araújo, Cebolinha. E isso tornava o Flamengo um time que, por vezes, acelerava um pouco mais quando tinha a bola e tentava ser um pouco mais seguro sem ela. O Flamengo conseguiu ter um pouco mais de ordem em campo, um pouco mais de organização, mas não conseguiu ser o tempo todo brilhante. Por quê? Para ser mais seguro, o Flamengo não estava em campo com a sua melhor qualidade técnica. Estava com bons jogadores, óbvio, o elenco do Flamengo tem bons jogadores, mas não é a melhor qualidade técnica que o elenco tem a oferecer. E encontrar esse equilíbrio é sempre muito difícil. Hoje, para acomodar esse time um pouco mais capaz de competir no primeiro tempo, por exemplo, o Tite, ao ter Pulgar e Thiago Maia, fez o Pulgar jogar um pouco mais adiante em relação ao Thiago.
não diria alinhado ao Arrascaeta, mas quase como um meia pela direita e o Arrascaeta como um meia quase pela esquerda. Em alguns momentos me parecia até um 4-1-4-1, né, Mansur? Como o Tite tanto utilizou. E muitas vezes uma construção que iniciava com um dos dois laterais um pouco mais baixo, usando o Felipe Luiz com a sua característica impressionante de iniciar a jogada, porque a maior deficiência desse elenco do Flamengo, que é fazer a bola sair bem jogada de trás. O que ele acrescenta nisso, e a jogada dele no gol, né? Esse passe que ele faz, esse passe que ele faz pela meia, buscando o centro do ataque, e depois a construção do segundo. Enfim, o Pulgar, para mim, faz uma boa jogada e participa bem do lance do primeiro gol, mas um pouco desconfortável de receber essa bola um pouco mais à frente. E é um Flamengo que, por vezes, se espaçava um pouco entre os jogadores que defendiam, os jogadores que atacavam. Não era um Flamengo brilhante, mas foi um Flamengo mais ordenado, que conseguiu aproveitar a sua chance. E quando teve 1-0, teve algo que em outras circunstâncias não tinha, que são os pontas para dar esse escape de contra-ataque. Me chamou a atenção, no segundo tempo, a repetição de um problema, outro problema que acompanha o Flamengo temporada após temporada. Você olhava para o jogo e ia contando 1, 2, 3, 4 jogadores que não sustentavam fisicamente o jogo. Uma dificuldade grande. O Flamengo foi defendendo cada vez mais atrás, o Fortaleza teve as suas oportunidades, o Tite foi tentando renovar o fôlego, fazendo mudanças, inclusive coloca mais para o final o Ayrton Lucas, que vinha de um problema de virose e por isso não iniciou o Felipe, dobrando o lado esquerdo com o Felipe, sai até a jogada por ali, já com o Everton Ribeiro em campo, outro jogador de qualidade técnica, mas que, quando você tenta combinar Everton Ribeiro com o Arrascaeta, com o Pedro, jogadores que pressionam um pouco da frente, embora o Everton trabalhe, mas ao longo do jogo seja difícil para ele. Tudo isso vai fazendo com que o treinador do Flamengo tenha que se equilibrar entre a escolha de qualidade técnica e a escolha de vigor, né? O que nem sempre é simples. Então, acho que o olhar para o Flamengo nesse fim de temporada tem muito a ver com examinar a capacidade de competir. Nem sempre vai ser com o brilho que a gente imagina que esse elenco possa dar. Porque quando se tentou reunir a melhor qualidade técnica, nem sempre conseguiu competir. Agora, algumas boas notícias, eu acho que elas podem surgir para o Flamengo aí nesse final de temporada. De repente, uma recuperação do Everton Cebolinha, né, que parece mais confortável com o Tite, mais confiante. Um treinador que deu a ele grandes oportunidades na seleção. E ele viveu um grande momento com o Tite na Copa América, né, quando ele foi titular e um dos destaques do Brasil no título conquistado em 2020, 19, né? 19? A Copa América de 19, a primeira das duas Copas América. Teve uma em 19 e uma em 20, né? 20 nós perdemos para a Argentina, na final, 19 ganhamos do Peru, né? Isso. Ganhamos do Peru, né? Ganhamos a Argentina na semi. Isso, mas foi em 19, que foi o grande destaque, inclusive foi o Cebolinha. Isso, exatamente isso. Então, acho que o Cebolinha ganha um pouco de confiança. É aquela questão do Tite já conhecer as características. Falou, Cebolinha, vai, eu vou te dar a oportunidade, você vai responder, joga tranquilo. E ele hoje já fez um bom jogo. E o Luiz Araújo, achei que os dois pontas do Flamengo hoje fizeram um bom jogo. Sim. Tanto o Luiz Araújo quanto o Everton Cebolinha. Então, de repente, são jogadores que, pensando já na próxima temporada, né? Porque é difícil acreditar que o Flamengo possa disputar o título, embora esse campeonato seja maluco, né? Esteja num momento aberto, né? Por mais incrível que pareça, porque nada indicava isso. Acho difícil o Flamengo lutar por título nesse momento, mas o Flamengo tem questões importantes no campeonato para buscar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, porque nesse momento essa vaga está ameaçada, então o Flamengo precisa sim de uma resposta imediata, mas são boas notícias talvez já pensando para 2024. Não sei se a Renata concorda, a questão dos pontas no Flamengo, ela é um pouco reflexo das seguidas interrupções de trabalho que vão gerando uma montagem de elenco que vai atendendo a demandas do treinador da vez. Então, o Cebolinha já estava, o Sampaoli pede o Luiz Araújo, porque ele queria ter mais um ponta. Só que o Flamengo hoje, quando entra com dois pontas, ele tem, normalmente, em condições normais, dificuldade de encontrar laterais que joguem com esses pontas, ou seja, capazes de construir por dentro. Hoje, o Felipe Luiz, especialmente com bola, deu uma aula de como ser um lateral que consegue construir, iniciar a saída de bola, construir pelo centro, ser um organizador por trás do time. É impressionante a qualidade dele nisso. Agora, é um jogador que, infelizmente, é um deleite ver o Felipe Luiz jogar, mas você sabe que não é domingo e quarta. E mesmo quando ele entra em campo, a Renata observou, era a rota principal do Fortaleza, né? De tentar atacar por ali, como outros times fizeram nesse campeonato, em jogos em que o Felipe Luiz esteve em campo. Ou seja, de novo a questão que está permeando todo esse debate sobre o Flamengo. Qualidade técnica versus vigor para competir.
E eu acho que essa coisa que você falou sobre a troca de treinador, ela fica cada vez mais evidente. E eu acho que hoje não dá para exigir que o Flamengo seja aquele time dominante e brilhante em campo. Não dá mais tempo. Foram 3 técnicos. O Tite fala disso, inclusive, nas coletivas. Foram 3 técnicos, eu estou aqui tentando fazer o time ainda entender as minhas características, o que eu tenho pedido, a questão do equilíbrio. Você não vê, o Flamengo, por exemplo, com o Sampaoli, era o tempo inteiro pressionando alto. E ele tinha uma forma diferente de pressionar alto, uma marcação mais individualizada, né, de subir o Pedro e subir cada um em um jogador. O Tite já é um pouquinho diferente, até porque ele quer um time mais equilibrado, porque entendeu que o Flamengo não consegue recompor quando não dá certo essa pressão alta. Inclusive, a final da Copa do Brasil deixou isso muito claro, o jogo no Maracanã. Então ele faz uma pressão alta diferente, com uma defesa mais por zona. E aí, em alguns momentos, é bem descoordenado isso, deu para perceber. Logo no começo do jogo, uma hora o Pedro subiu a marcação, e aí ele ficou chamando assim, porque ninguém veio. Então, assim, aquele entendimento de o que eu preciso executar aqui dentro das ideias que agora esse treinador está me passando. Só que faltam, quantas rodadas faltam? 6? Pro 6, pro Flamengo 7. 7 rodadas. Não dá para exigir que o Flamengo termine esse ano jogando mais fino da bola. Assim, já foi tudo feito de uma maneira errada. Exatamente. Então eu acho que agora o Tite, o trabalho dele é tornar o time mais equilibrado, conseguir passar as ideias para esses jogadores, entender como que o Flamengo vai montar um elenco competitivo para 2024 e definitivamente garantir a vaga da Libertadores. Hoje o Flamengo é o 6º colocado, se o campeonato terminasse hoje, o Flamengo iria para a disputa daquela eliminatória para levar a fase de grupos. Então o Flamengo precisa, por exemplo, terminar o campeonato no mínimo em 4º lugar, porque aí garante uma vaga na fase de grupos da Libertadores de maneira direta, né? Então, até pela questão do orçamento, de planejamento da temporada 2024, é fundamental para o Flamengo esse ano terminar o Campeonato Brasileiro no mínimo na 4ª posição. Sabe quem teve uma participação boa no jogo? Quem, Mansur? O Rossi, goleiro. É verdade. Não só quando foi exigido, com defesas embaixo do gol, mas assumindo um papel na saída de bola com o pé. E foi fundamental na construção do lance do gol. Como o Fortaleza é um time atrevido, agressivo, houve momentos em que o Flamengo tinha a bola, trazia essa bola um pouco atrás para tentar atrair a pressão do Fortaleza, e o Rossi acha um passe no lance do gol em que ele encontra o Arrascaeta nas costas do Sacha. O Arrascaeta é um jogador que tem tido dificuldade de fazer 90 minutos de um jogo. Não faz. Não tem feito. E olha que ele não é um jogador, em termos de faixa etária, dos que estejam numa etapa da carreira mais adiante. Mas o problema dele do ano passado. Desde a Copa do Mundo. Foi no Pubis, né? Que aí ele ficou um tempão parado para jogar a Copa, aí foi pra Copa, jogou pouco, por sinal, uma grande reclamação. É uma temporada comprometida por exatamente. Isso. E aí, não só isso, ele voltou e se machucou outras vezes ainda esse ano. A capacidade dele de se mover entre volantes e defensores do adversário é muito grande. Mas para que o jogo pese menos sobre ele, é preciso que ele tenha um time que encurte espaço, que jogue em espaço mais curto. E o Flamengo não tem conseguido fazer isso justamente porque não é um time que consegue compactar o tempo todo, competir o tempo todo. O campo vai ficando grande. Tem horas que o Flamengo parece que está subindo uma ladeira. Para quem olha, parece uma questão física importante, porque quando muda treinador, muda preparador também, muda método. Há uma série de questões aí envolvidas nesse projeto esportivo cambaleante do Flamengo ao longo da temporada. E aí algumas individualidades vão sofrendo também com a maneira de jogar. Porque não é um time que consiga encurtar campo para que ele receba o tempo todo naquele espaço mais curto, encontrar as soluções numa situação de jogo mais favorável a ele. Então, ainda assim, hoje ele encontrou ótimas soluções, né, nos momentos em que ele esteve em campo no primeiro tempo, até mais ou menos a metade do segundo, né, que foi o momento que ele acabou sendo substituído. Ele ainda assim encontra soluções. Bom, é isso, Nação. Assim, eu acho um absurdo, entendeu? A mídia ainda continuar, né? Ficar levantando essas hipóteses de título aí do Flamengo, porque os 3 clubes que estão na nossa frente, os 4, né, na realidade, mas principalmente os 3 de cima, que é Botafogo, Bragantino e Grêmio ali em cima, e Palmeiras também, se você for olhar, eles são clubes mais estável, entendeu? O desempenho deles no Campeonato Brasileiro foi mais estável. O Bragantino, o Palmeiras, apesar de ter dado uma oscilação, mas foi de uma certa forma mais estável comparado ao Flamengo, entendeu? O Grêmio também deu algumas oscilações, mas é um time que já tem uma forma de jogar,
entendeu? Esses 3 clubes, os 4 clubes, né, no caso, eles já têm técnico, o mesmo técnico há mais de uma temporada, entendeu? Ou seja, é muito mais fácil de você ter um trabalho, essa reta final aí, de você ter uma consistência ali, entendeu? Já o Flamengo, ele é um time que, tirando o fato de ter tido, né, uma temporada ruim abaixo, não ter tido também consistência, está no início de trabalho, entendeu? Então não tem como exigir, como a comentarista ali falou, do Sport TV, não tem como exigir uma consistência do Flamengo agora em reta final de campeonato, entendeu? E no início de um trabalho de um novo técnico, entendeu? Então é impossível querer exigir isso do Flamengo. Aí eu sei que tem muita gente que fala, mas os caras ganham milhões, não sei o quê, os caras são inteligentes, mas não é só isso. Os caras não são uma máquina, infelizmente, de chegar lá, agora é um novo técnico, assimilar rapidamente, assim, entendeu? Então, assim, eu acho impossível, eu acho um absurdo a imprensa continuar levantando essa hipótese aí de título do Flamengo, porque na realidade é mais para eles vender, né? Ganhar a mídia ali, ter acesso, visualizações dos torcedores, iludir os torcedores, enquanto na verdade o que acontece mesmo é que o Flamengo agora briga apenas pela Libertadores, para se classificar ali para Libertadores e não comprometer o próximo ano aí do Flamengo. Então é isso, nação. Deixa aí a sua opinião aí embaixo, se você também acha um absurdo, assim como eu, a imprensa continuar levantando essa hipótese e alimentar, né, os torcedores em relação a título. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal aí se você ainda não é inscrito, deixa a sua curtida. Valeu!